Olá, amigos. Estamos iniciando mais o Espiritismo em Palavras Simples e agradecemos a sua sintonia e pedimos que possam ficar conosco, porque hoje nós vamos tecer alguns comentários a respeito do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é onde, dos ensinos de Jesus, ele vem nos trazer sobre a parábola da figueira seca. E realmente é alguma coisa que, se nós colocarmos no nosso entendimento e que possamos trazer isso para a nossa vivência, ela vai fazer uma grande diferença no nosso dia a dia de tranquilidade espiritual, né, Daniel? Daniel, na visão do Espiritismo, trazendo sempre palavras simples para o nosso entendimento, o que Jesus queria nos ensinar com essa parábola da figueira seca? Pois é, a figueira ela é uma árvore, é um arbusto. A denominação correta da botânica eu não tenho nesse momento. Mas é uma expressão de vida, né? Porque a figueira ela tem uma compleição muito própria, né? Onde ela se enche de galhos, de ramos e de folhas, dando uma característica muito particular à figueira. Contudo, a destinação da figueira é dar figos. Toda criatura também tem uma destinação, né? Nós somos a árvore divina, nós somos a semente que é lançada ao solo, né? E a semelhança da parábola, né? Quando Jesus vai à figueira buscar frutos, é porque ele esperava que a figueira tivesse frutos para ofertar, né? Tanto é que no dia seguinte, diz o texto, quando eles voltam, a figueira está seca. Por quê? Porque é o significado, é alegórico, né, de que a criatura tem uma destinação se ela não produz o fruto que é esperado dela. Ele não foi buscar melancias na figueira, ele foi buscar figos. E figos é o fruto da figueira, né? Então, quando a criatura ela tem uma destinação divina, essa destinação, a semelhança da parábola, é para dar frutos, e ela não apresenta no tempo certo os frutos, é porque o resultado do investimento divino não surtiu o efeito que deveria dar. Então, na verdade é assim, né? Chega um determinado momento que o pomicultor divino, Jesus, vai se dirigir à figueira, que somos nós, e vai querer colher os frutos que ele espera, porque ele investiu em nós. Ele plantou na sua propriedade, regou, amanhou o solo, né? Esperou o tempo certo, mandou a chuva, mandou o sol, mas vai chegar um momento em que ele vai querer, por direito, colher o fruto da árvore plantada. E a árvore, tem o direito de produzir os frutos. É essa que é a beleza, né, do ensino. Nós temos o direito divino de frutificar, de dar os frutos esperados, né, para exatamente ajudar o que trafega, o transeunte, o viajor, né, para alimentá-lo, né? E nós mesmos nos autoalimentamos desse processo. Então, sem ter a pretensão de fazer uma interpretação única a respeito dessa questão, porque cada um faz a sua, mas que sabe nesse momento a parábola da figueira nos remeta a essas reflexões, no sentido de que de nós são esperados os frutos, para os quais nós fomos plantados, didaticamente falando, no solo preparado
pelo pomicultor divino. E a gente sabe quem ele que é. é Jesus. Então, em um determinado momento, nós vamos ser chamados. Se a gente não dê os frutos, quem sabe a figueira, aliás, é a expressão do Evangelho, a árvore que meu pai não plantou, de Jesus, será arrancada pela raiz. Então é tempo de nós refletirmos, porque os tempos são difíceis, mas são os melhores que o planeta Terra está a nos ofertar. O solo é muito propício para a plantação generosa. Então não podemos deixar de dar os frutos que se espera que nós possamos dar. E esses frutos, Daniel, eles vêm naturalmente, transcendem naturalmente da alma, do espírito, ou ele tem que ser provocado, tem que ter uma ação, tem que ser exteriorizado? Como se dá esse processo? Há um ditado que a gente não pode tirar da onde não tem. Né? Os frutos são os mais diversos. Né? A alma tem uma potencialidade enorme de apresentar, né, a partir exatamente das nossas condições, possibilidades enormes de dar os chamados frutos. Por exemplo, a mulher que se constitui na mãe já está apresentando o fruto da sua maternidade. Né? Se a mãe sublima a maternidade, esses frutos possuem o doce sabor, né, de uma maternidade bem cumprida. O pai que cuida bem do lar, o bom marido, a boa esposa, o bom filho, o bom empregado, o bom profissional, o bom governante. As possibilidades são inúmeras, porque nós somos chamados, né, dentro da gleba divina, né, como se fosse uma grande extensão de terra, nós somos chamados ali para apresentar as nossas possibilidades. Os frutos da palavra esclarecedora, o outro, dentro da sala de aula, é o professor dedicado, que ensina, o outro é o profissional zeloso, né, que cura, o outro é o sacerdote, que orienta. As possibilidades são inúmeras, por isso que nós formamos esse grande contingente de possibilidades que é a chamada humanidade. Imaginemos se todos nós fôssemos absolutamente iguais. O produto seria único, um só. Né? Por isso que quando está no Evangelho, muitos são os dons, né? Mas o Espírito é único. Né? Então, a criatura é chamada a exatamente cooperar com a criação dentro das suas possibilidades. Dentro das suas possibilidades. Então, é a alma, é o ser humano que coloca a serviço do Criador aquilo que ele tem para oferecer. Todos temos bons frutos a oferecer. Temos que ter consciência disso, né, Daniel? Fundamental. Né? Agora, é muito importante isso, Daniel, porque isso nos remete a uma ação própria, né? Sim. Para que possamos nós buscar esse entendimento para colocarmos no nosso dia a dia, né? Que assim nós vamos colocando também as sementes das quais o mestre bem colocava sempre, né? Em terras férteis, né? Que daí com certeza nós vamos ter os bons frutos. Agora, vamos olhar um pouco para dentro de nós, vamos nos tornar aquela árvore, porque conhece-se a árvore pelos seus frutos. Vamos ver qual é a árvore que nós estamos vivendo hoje. Vamos dar uma olhadinha de fora, se nós colheríamos aquele fruto que nós estamos desabrochando, aquele fruto que nós estamos doando da nossa árvore. Temos certeza? Se nós buscássemos a semente na fonte segura, que é dos ensinos de Jesus, com certeza esses frutos seriam dóceis, seriam um fruto que nos traria realmente o alimento do corpo e da alma. Vamos dar uma olhadinha, ver como é que nós estamos olhando os nossos frutos. O Espiritismo, em palavras simples,
volta já já. Amigo telespectador, no programa anterior eu comentei sobre a oportunidade de se iniciar o estudo da doutrina espírita, da mediunidade, pelo fato de estarmos iniciando o ano de 2016. Lembrei também que muitos são os caminhos para se estudar a doutrina em toda a sua amplitude. Pode fazer isso de forma autodidática, como muitos o fazem, mas em classes e grupos. Dito isto, também lembrei da dificuldade que o iniciante tem de fazer escolhas de obras para sua leitura e estudo, uma vez que as publicações denominadas como espíritas são muito amplas. E assim sendo, tem muito conteúdo que não encaixa, né, bem com aquilo que Kardec coloca como sendo a doutrina espírita. Fiz sugestões para que as pessoas procurassem centros e grupos de estudos bem estruturados, né, no movimento espírita, né, consultando até, se possível, as páginas da internet das entidades federadas, para lá buscarem casas e programas que estão em vigor, que vão reiniciar nesse ano. Falando em obras, então, publicadas, que são muitas, a título de obras espíritas, vem uma questão, ou duas questões. Afinal, o que são obras espíritas? A segunda questão é, qual o critério para avaliar se uma obra é espírita ou não? Afinal, o que são obras espíritas? Segundo, qual é o critério para avaliar se uma obra é espírita ou não? Em primeiro lugar, é preciso conceituar o espiritismo, né? Esse conceito pode não ser uniforme para todo aquele que se confessa espírita, mas o espiritismo é uma doutrina resultado da seleção, organização e codificação de conteúdos revelados pelos espíritos através da mediunidade. Isso foi o campo prático, né? Coube ao professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, né, conhecido como Allan Kardec, a missão terrena da codificação espírita. O espiritismo em forma de doutrina nasce com a publicação do Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857. Muitas outras obras Allan Kardec também publicou, e a Revista Espírita, que ele manteve, até seu desencarne em 31 de março de 1869. Né? Então, o que eu quero colocar é a seguinte questão, né? Eu falei do ponto de vista prático, é porque ele juntou o conteúdo, porque a doutrina é dos espíritos, e não a doutrina dos homens. Mas as revelações sempre aconteceram e continuam acontecendo por todo instante, por toda parte. Agora, um fato é importante, por uma revelação ter origem no mundo espiritual, através da mediunidade de alguém, não garante por si só que o seu conteúdo possa integrar o corpo doutrinário do espiritismo. O fato de vir dos espíritos não significa que tenha conteúdo que mereça estar considerado no conjunto da obra espírita. Muitos têm a crença de que a doutrina espírita é aberta e nela cabe qualquer conteúdo. Você concorda com isso? Essa é a questão. Você acha que qualquer coisa pode integrar a doutrina espírita? Ao compilar conteúdos, Kardec usou do critério universal, que já falei, de validação, colocando as questões iguais, as mesmas questões, para médiuns de quase 1.000 centros espalhados pelo mundo. Kardec não aceitou tudo que recebia como revelação no corpo da doutrina. Muitas vezes ele até publicou na Revista Espírita, mas fez a citação de que aquele assunto era de um determinado autor, a opinião dele, que merecia mais estudo, mais observação para entrar no conjunto, para se consolidar como integrante do conjunto da obra espírita. É sempre bom lembrar, o Evangelho nos alerta para tomar precaução contra os falsos cristos e falsos profetas. Obras para serem consideradas espíritas, de origem mediúnica ou não as escritas pelo homem, precisam ter o conteúdo coerente com o que Kardec publicou. Por isso, torna-se muito difícil navegar nessa seara, na qual muitos se colocam no papel de julgar conteúdos sem necessariamente ter preparo suficiente para essa tarefa. Diante disso, novamente cito, o estudante de Espiritismo deve primeiro conhecer muito bem Kardec, para daí, por si mesmo, fazer juízo de valor sobre autores que lê. Se você tem a base, se você conhece profundamente,
Tudo que você lê, vai poder comparar. Você pode até dizer, vou deixar de ser espírita, mas para que você seja, que considera o conteúdo espírita, tem de acordo com a base. Existem no meio espírita defensores da atualização doutrinária, colocando como justificativo uma afirmação que Kardec coloca lá na Gênese, numa obra Gênese, que se refere ao caso de a ciência demonstrar que a doutrina espírita está em desacordo em um ponto, a doutrina espírita se modificaria nesse ponto, o desacordo ficaria de acordo com a ciência. Acontece que Kardec coloca ali assuntos relativos à ciência. A doutrina não é mais uma ciência, ela tem relação com as aplicações da ciência na relação que faz com os espíritos, no processo da mediunidade e mesmo do animismo. Fundamentalmente, a doutrina espírita é uma filosofia que cumpre o papel de abrir os olhos da humanidade para a realidade do mundo espiritual e esclarecer sobre a trajetória do espírito, esclarecer sobre as consequências das escolhas do ser. Ou seja, muito mais que tratar de um assunto na área da ciência e da mediunidade, a doutrina é, em sua essência, uma revelação espiritual superior que cumpre o papel de consolador, aquele que viria, muito tempo depois, prometido por Jesus, para reviver o seu evangelho e ampliar, trazer conhecimento novo que a humanidade estaria melhor preparada para entender. Então, meu caro telespectador, você já leu alguma obra do Chico Xavier, do Divaldo Franco, da Ivone Pereira, de Zilda Gama, de Raul Teixeira, mediúnicas, e tantos outros, que trazem descrições detalhadas do mundo espiritual e das relações entre os espíritos e entre esses e os humanos? Percebeu que há informações novas que não estão descritas na codificação? Principalmente quando André Luiz descreve de uma forma muita profundidade, pelas mãos fantásticas da psicografia do Chico, o mundo espiritual e o submundo espiritual em detalhes, né? Você diria, na tua opinião, que essas obras integram a doutrina espírita? Aqui há uma primeira dificuldade. Existem muitos teóricos, conhecem profundamente Kardec, que não aceitam nenhum autor, mesmo aqueles clássicos do tempo de Kardec, como Leon Denis, como autores do Espiritismo. Para eles, o Espiritismo é só Kardec. Então, a doutrina fica fechada. Mas Kardec, ou seja, o mestre leonês, não tinha esse pensamento. Ele não imaginava uma doutrina fechada, porque a doutrina é dos espíritos, né? Então, ele acredito que se ele tivesse continuado conosco, ele estava trabalhando com obras novas, seguramente ele teria publicado novos trabalhos, novos conteúdos revelados e ampliaria o seu processo, sempre usando aquele seu controle universal do ensino dos espíritos para dar fundamento e segurança, né? Teria mantido esse incrível rigor. Minha experiência, então, recomenda que você inicie sempre o estudo de Kardec e até dos autores clássicos contemporâneos de Kardec, como Leon Denis, Bozano, Delane, assim por diante. Autores que se dedicam também a explicar as obras de Kardec, que facilita a tua interpretação, né? Com boa base, com boas escolhas, você pode depois discernir e daí escolher aquilo que você vai ler e mesmo aquilo que você considera espírito ou não, né? Quem tem um bom conhecimento espírita também é bom alargar o seu horizonte, ler outras obras, ler os outros autores, não ficar restrito, para que possa ampliar a sua convicção e ver as diferenças e criar uma nova capacidade de compreensão até dos opositores. Eu espero que a minha conversa de hoje tenha lhe proporcionado uma oportunidade de reflexão para o início dos seus estudos neste ano de 2016. Prezado amigo, ficamos por aqui. Eu recomendo que você sempre fique ligado no programa Espiritismo na TV todas as semanas, porque é uma escolha de alto nível espiritual a você e a todos que estão contigo. Tchau. Olá, amigos, grande alegria estarmos juntos mais uma vez, as nossas rogativas, o nosso abraço fraterno e que Deus nos abençoe a todos. Conversarmos na edição passada sobre o motivo de resignação. Quando nós pensamos em motivo de resignação, pensamos na dor,
no sofrimento das pessoas, na dificuldade que algumas pessoas têm de ter uma visão fora do ponto exclusivamente da terra, mas uma visão espiritual, a fim de ver todo esse momento em que está passando apenas como uma experiência que tem um propósito, não vai durar para sempre, mas tem um propósito de aprendizado. Nós temos dentro desse contexto aquelas pessoas que não suportam, que tem, além de não ter a resignação, ela tem uma dificuldade muito grande, né? Ela tem um vazio muito grande, ela tem uma insatisfação. Dizem-nos os Espíritos um problema de saciedade, muitas vezes, um problema de fé no futuro, muitas vezes, né? Um problema de fé em si, né? Constituído na vida, um entendimento sobre a vida. Nós estamos falando até mesmo na proposta que, infelizmente, alguns dos nossos irmãos se encontram e pensam que desejam se desligar da vida por vias do suicídio. Há muitas pessoas que têm essa ideação suicida, que muito nos preocupa, a fim de que se constitua uma consolação a essas pessoas, né? Nós sabemos também que, às vezes, nós temos pessoas que atraem companhias desgostosas, de uma certa maneira muito intensa, em que não tem a coragem ou não tem a saciedade, nada lhe satisfaz no âmbito da vida, na sua proposta da vida, e ela tem uma ideia constante de querer sair da vida. E muito se equivoca, porque sabemos que derroga uma grande lei, e que é preciso esclarecer, é preciso buscar ajuda, não ter medo de buscar ajuda. As casas espíritas têm muito a oferecer, tem o chamado atendimento fraterno, que pode ter uma conversação amiga e ser informado todas as questões no âmbito espiritual. Procure se informar sobre você, sobre a sua destinação, o que você poderia fazer para melhorar. Procure evitar esses pensamentos contínuos que você possa ter mediante um grande sofrimento, que é pensar em deixar a vida pela sua própria vontade, que é pensar nessa ideia de suicídio. Saiba que nós atraímos criaturas que já cometeram esse desatino e que muito sofrem muitas vezes e que instigam pela movimentação vibracional do pensamento que é lançado além, no além, na vida espiritual, atraindo as criaturas. Então, não favorece. É como se nós chorássemos de uma dor muito profunda e buscássemos a consolação e alguém se apresentasse com uma dor mais profunda ainda e dissesse para nós, olha, não adianta, está tudo acabado. Nós não vamos encontrar estímulos e coragem para sair dessa nossa condição, né? E a questão da saciedade, a questão da coragem, da fé, nós temos que buscar o que representa isso na minha vida, na sua vida. Há respostas, né? O que você acredita? Nós não vamos invadir a crença de ninguém nesse sentido, mas invadir assim uma possibilidade da amorosidade fraterna que temos a oferecer, da vontade que temos de dizer ao irmão, à irmã, que a vida vale a pena, Deus nos dá muita oportunidade, que temos que passar pelas nossas propostas. E às vezes há pessoas tão desconsoladas que acham que por vias ou por meio dessa atitude receberá então ou finalizará. Não suporto mais, não quero mais, e fazendo essa atitude tudo se acaba. Muito pelo contrário, meu amigo, minha amiga. Tudo começa aí, né? Tudo começa aí. Se achamos que temos dificuldades e nessa dificuldade não queremos enfrentar a vida, achando que o cessar da vida física cessa os nossos problemas, estamos equivocados. Tudo continua aí. Há muito o que se fazer, há muito o que se trabalhar. Claro que se nós temos algum amigo, alguma amiga, algum parente, algum ente querido que infelizmente tenha cometido desatino, saiba você também que não existe a pena eterna,
que Deus não condena ninguém para sempre e que haverá de ter a oportunidade no momento certo e aprazado a essa criatura. Oremos muito por ela, nos informemos o que nós podemos fazer, porque nós podemos socorrer nossos entes queridos pela oração. Mas estejamos atentos àqueles que estão em nossa volta e que queixam-se da vida, que não têm essa condição de estar refazendo os caminhos e constantemente está trazendo essa fala em que às vezes as pessoas não dão importância, acham que isso é só uma fala e que não se concretiza e infelizmente em muitas ocasiões acabam que a pessoa não suporta e acaba cometendo esse desatino. Até porque quando ela muito fala, é alguma coisa às vezes que pode estar vindo lá do seu passado, em que ela já tenha cometido isso, ou que ela realmente não tenha suportado, e vem aquelas marcas profundas, e ela retoma aquele momento e começa naquele mau hábito, eu não quero, quero deixar a vida, não quero. Então atenção, né? A nossa ciência, os nossos médicos, o recurso da psicologia, da psiquiatria, há muitos recursos e nós devemos socorrer os nossos entes queridos, é muito importante isso, a nossa atenção. Nas casas espíritas nós temos o atendimento fraterno, nós temos o passe, tão reconfortante, são forças positivas concedidas por Deus, através dos espíritos bondosos, através dos médiuns que se dedicam, amparando as criaturas, reequilibrando as suas forças, dando-lhe consolações, são esclarecimentos pertinentes a essas situações tão dolorosas, em que às vezes a pessoa tem um grande engano, achando que isso seria a solução da sua vida, que muito pelo contrário, não seria a solução de nada, seria realmente um grande sofrimento que ela causaria a si mesma. Então nós temos que ter essa atenção, porque não é só questões de queixa, às vezes a pessoa, seu metabolismo mesmo, a própria ciência já estudou, nós não podemos falar muito aqui nesse âmbito, porque não somos profissionais da área, mas em termos de pesquisa nós vemos que há um desequilíbrio químico, né, que governa o corpo físico e que tira aquele bem-estar que a pessoa não consegue, sem ajuda médica, sem ajuda de químicas que a própria farmácia pode fazer, sair daquela situação para ter a alegria de viver e a coragem de levar adiante a sua vida. Então, nós devemos prestar atenção dos nossos amores nas pessoas que nos cercam. E se você desejar, né, sem adentrar na sua crença, porque isso não nos impede em nada, temos muitas pessoas que são simpatizantes do espiritismo e procuram saber sobre o espírito em si, e buscam as casas espíritas. Nós temos algumas coisas a oferecer. Que Deus te dê muita paz, muita alegria de viver e muita coragem para seguir adiante. Deus te abençoe. Olá, amigos. Este é o quadro A Vida em Pauta. Hoje falaremos um pouquinho da família. Na pergunta 775 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos imortais: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E a resposta? Uma recrudescência do egoísmo. O egoísmo toma conta da humanidade. Quando a família perde o seu foco, quando a família está desestruturada, o egoísmo se instala. E podemos asseverar, sem medo de errar, que o egoísmo é a fonte de todos os males da humanidade. Se a família confusa, perdida, desestruturada, dá vazão a que se instale o egoísmo, ou que se manifeste mais intensamente o egoísmo, nós percebemos que a família é o centro aonde devemos utilizar os recursos necessários para vencer
este mal maior da humanidade, que é o egoísmo. E ele aí vai se desdobrando em outras perturbações, mas a base de tudo, a fonte de tudo está no egoísmo. Então, quando desestruturamos a família, quando desvalorizamos a família, estamos dando passagem ao egoísmo e todas as suas consequências. Então, a família é o local onde devemos lapidar o nosso espírito e construir os nossos valores. Costumamos dizer, e já dissemos aqui neste quadro, neste programa, outras vezes, que a Terra é uma escola para o desenvolvimento do espírito. E se a Terra é uma escola, a família, o lar é a sala de aula. Ali estão as lições que precisamos. Estamos inseridos na sala de aula apropriada. Deus não erra. Não matricula seus filhos na sala de aula errada. Portanto, estamos aonde precisamos, no ambiente que precisamos, com as condições que precisamos, para lapidarmos a nós mesmos, deixar desenvolver os valores do coração, os valores das virtudes. Portanto, esta sala de aula deve ser valorizada cada vez mais e aproveitarmos a oportunidade do ambiente familiar em que estamos inseridos, pois é nele que temos as lições principais a aprender. Aprendemos lições com a sociedade, fora dela, aprendemos lições ao redor, mas as virtudes e os valores principais conquistamos dentro da família. Portanto, quando a família está sem estrutura, o egoísmo toma conta. E o egoísmo tomando conta de muitas cabeças, de muitas pessoas, vamos tendo os males que temos pela terra. Tudo o que vivemos de mal, de ruim, que você gostaria de mudar no mundo, tem base, sustentação no egoísmo. Depois se desdobra esse egoísmo em outras mazelas. Então, se queremos mudar a sociedade, se queremos melhorar, estamos num ambiente propício para isso, que é o ambiente familiar. Devemos aproveitar este ambiente. E se queremos mudar o mundo, devemos aproveitar esse ambiente para mudar a nós mesmos, para construir valores dentro de nós que possam dar uma sustentação diferente para o mundo. Levantando-nos, excluindo de nós o egoísmo e toda a sua prole, nós estaremos nos levantando na direção de Deus e levantando na direção de construir um mundo melhor. No programa anterior, nós falamos sobre o amor. Utilizamos como base um soneto do Olavo Bilac, que vai nos dizer no finalzinho: só quem ama tem ouvido capaz de ouvir e entender estrela. Portanto, é um convite ao amor que nos faz, é um convite ao amor que nos faz Jesus. E o ambiente propício para isso é a família. O exercício para o amor encontramos na família. Então é preciso que valorizemos as oportunidades que a família nos oferece. Então, é um convite, é a sala de aula do Espírito. Por isso os Espíritos nos alertam que, perturbada a família, desvalorizada a família, o egoísmo toma conta. E o egoísmo já o temos bastante na humanidade. Haja vista a nossa situação, as guerras, os conflitos, as perturbações, as mais variadas angústias são consequências do egoísmo. Então temos que vencer o egoísmo e o local apropriado para isso, a sala de aula para isso, é a família, é o lar. E é nesta sala de aula encontramos 3 grandes lições para o amor. Entre tantas lições que temos para compor o amor é um todo. Mas como todas as matérias que a gente estuda, nós as desdobramos em partes para melhor compreender. E a sala de aula do lar, a família, é o ambiente apropriado para desenvolvermos 3 faces, 3 grandes lições desse amor. A primeira lição a ser desenvolvida no lar é a lição do amor conjugal. É o amor que exercitam e que treinam aqueles que se unem para compor uma família, o casal. Quando eles se encontram e estabelecem objetivos de construir uma família, objetivos de conviver e de viver juntos, eles estão exercitando, estão colocando em prática ali as lições que compõem o amor conjugal, lapidando as suas imperfeições, porque é nesta relação de 2 seres diferentes que são criados em ambientes diferentes, com características diferentes, com bagagens diferentes, começa a lapidação, começa a entrar
o exercício da paciência, da tolerância, da compreensão, do respeito, de valorizar as diferenças que o outro apresenta e a contribuição que suas diferenças apresentam para o crescimento de ambos, do casal. Por isso, a primeira lição que se estabelece na construção de uma família, quando ela tem a sua primeira etapa, que é a união entre dois seres, é o exercício do amor conjugal, o amor entre homem e mulher, mostrando que esta relação se intensifica na convivência. E aí entram, evidentemente, uma série de desafios. Lamentavelmente, muitos que assumem o compromisso de enfrentar esses desafios, de encarar a experiência de lapidar-se na convivência bem próxima com outro ser, colocam o egoísmo em primeiro lugar, os seus interesses em primeiro lugar, o domínio, o poder e uma série de interesses não muito apropriados, e aí desestrutura já, na primeira instância, este ambiente que deveria ser uma sala de aula para o exercício do amor, nesta primeira instância do amor conjugal. Mas há mais alguns exercícios a serem praticados nesta sala de aula. Além do amor conjugal, quando nasce o primeiro filho, aparecem as experiências do exercício do amor paternal, esta relação pais e filhos, filhos e pais. Amor paternal, amor dos pais para com os filhos, mas também no sentido inverso, essa troca que se faz com um novo ser que vem a agregar e somar-se àqueles dois que estavam exercitando o amor conjugal, agora passa a exercitar, junto com o amor conjugal, o amor paternal. E esse amor paternal ele já começa desde que se tem conhecimento da concepção. A dádiva de um novo ser, a mãe principalmente, que carrega o feto, o filho, por 9 meses, tem uma proximidade maior com esta criança. Ali começa um exercício de afetividade, de amor, de carinho. Por isso, o exercício do amor paternal é o amor dos pais para com os filhos, mas é também o amor dos filhos para com os pais, reconhecendo a grandeza, o esforço e a beleza desta oportunidade que os pais ofereceram para o espírito reencarnar e vir para esta escola chamada Terra. Portanto, o segundo exercício que se faz no lar para vencer o egoísmo é o exercício do amor paternal. E o terceiro exercício é o exercício do amor fraternal. Quando nasce o segundo filho ou mais filhos, vêm estes a somar-se nesta conjugação do amor, nesse aprendizado do amor, vem exercitar, dar mais uma lição, mais um exercício dentro do lar. Já tínhamos o amor conjugal, o exercício do amor conjugal, do amor paternal. Agora temos o exercício do amor fraternal, o amor lateral entre irmãos. Por isso todos os pais incentivam para que seus filhos se amem, gostem um do outro, que valorizem um outro, respeitem um ao outro. Assim como Deus, nosso Pai, nos convida ao amor, amar ao próximo, amar a nós mesmos e amar ao próprio Pai. Mas para chegar a isso, nós exercitamos principalmente dentro do lar, procurando refletir, e o convite que faço aqui, vamos refletir sobre o que estamos fazendo desta oportunidade de exercitarmos o amor conjugal, de exercitarmos no lar o amor paternal e exercitarmos o amor fraternal. Fica o convite à reflexão. Continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples. Olá, seja bem-vindo. Esse é o quadro Espírito Jovem. Nós estamos tentando refletir sobre alguns temas que são importantes e convido os amigos a nos acompanharem nesse conjunto de pensamentos. Dizemos muitas vezes, baseado no que sabemos sobre a pedagogia, sobre a educação, que muitas pessoas na fase adulta têm inúmeros problemas, cuja origem, cuja causa desses problemas psicológicos, de comportamento, estão na educação que tiveram na infância. Assim, pois, muitos jovens e adultos se desculpam, se autodesculpam, dizendo:
Ah, mas meu pai era desse jeito, minha mãe era daquele outro jeito. Eles bebiam, eles brigavam, eu fui abandonado, eu sou órfão. E é evidente que são situações muito penosas, muito difíceis para a criança que passa por isso. Essa criança cresce, vai tendo maturidade, passa pela adolescência, entra na juventude, entra na maturidade, e é normal, é até evidente, que possa encontrar uma série de dificuldades de comportamento por causa exatamente da educação difícil que possa ter tido. A ausência dos pais, a ausência de carinho, o excesso de violência, aquela confusão, às vezes, no lar, causada pelo divórcio de forma bastante complicada, violenta dos pais, ou o sumiço de uns, a falta de referência de outros, gera na criança, ou pode gerar, um sem número de problemas e que depois acabam se manifestando mais tarde na vida adulta. A reflexão que queremos fazer reside no seguinte: nós, ou muitos de nós, temos esses comportamentos desviados, alguns hábitos viciosos que só causam mal a nós mesmos e às pessoas que nos rodeiam. E de quando em quando nós nos desculpamos dizendo: ah, mas a minha infância foi dessa maneira, eu tive tal dificuldade, eu tive tal ausência, eu não tive nada, eu fui muito pobre, eu fui isso, eu fui aquilo. Sendo que, se isso fosse um fato único e uma teoria plenamente verdadeira, todos aqueles que tiveram uma infância difícil, todos os órfãos seriam jovens ou adultos complicados em termos comportamentais, mas isso não é verdade. Há um sem número de pessoas que estão aí, jovens, adultos, que cresceram no ambiente dos mais difíceis. Outros tantos em ambientes de guerra civil em outros países, ou da própria guerra que acaba sendo o que nós observamos nas comunidades mais carentes, mais simples, a guerra do tráfico, da violência, violência explícita. E esses jovens crescem e acabam guardando as suas mágoas num canto para realizar coisas por outro lado. Jovens que crescem com a missão de reorganizar suas ideias para que aquilo que ele mesmo passou e sentiu na pele o sofrimento possa não mais ser gerado. Assim, pois, há inúmeras biografias que são maravilhosas, de pessoas que cresceram com tantas dificuldades e que após isso tiveram na vida adulta o ensejo, o ideal de mudar o mundo. Essa frase, eu preciso mudar o mundo, é uma frase muito típica dos jovens, pelo menos dos jovens idealistas, que não concordam com um mundo em desequilíbrio, em desigualdade de renda, com as violências todas que nós acompanhamos e vemos por aí. Não queremos dizer que nós que temos nossos problemas psicológicos e às vezes gerados no processo educacional na infância, pelos próprios pais, não sejamos, portanto, ou não tenhamos atenuados os nossos processos atuais. É evidente que sim. Mas nós não podemos nos ancorar nisso, querendo dizer, eu fui educado assim e agora não tem mais jeito, agora eu sou assim, tenho essa dor, esse sofrimento, essa raiva da vida e levo ela para a vida toda. Os outros irmãos que cresceram em ambientes muito difíceis e que hoje são contadores de histórias nas comunidades, que hoje abriram suas ONGs para trabalhar crianças que tiveram, assim como ele, os mesmos problemas, a fim de que elas não tenham mais, tenham melhores condições, são exemplos para todos nós. Querendo dizer, é possível que nós trabalhemos a mágoa, trabalhemos a dificuldade que tivemos com os pais, com a família, no passado ou na nossa infância, e mudemos o nosso estado, o nosso sentimento para melhor. Transformemos a raiva, a angústia, o medo, a aflição gerados na infância, às vezes até na adolescência, nas famílias mais difíceis, em ideais nobres, em ideais de mudanças. Uma mudança radical é necessária para o novo mundo que vem por aí. Essa expressão, mudança radical, tem sido alertada por cientistas do mundo todo que fazem estudos como o relatório Visão 2050, um relatório que prevê o que o mundo precisaria fazer para que ele esteja em equilíbrio social, ambiental e econômico no ano 2050, portanto, daqui a quase 40 anos. E o relatório é taxativo, uma mudança radical dos comportamentos das pessoas, dos consumidores, das empresas. Portanto, nossos amigos, especialmente nossos amigos jovens que nos ouvem, é necessário que nós paremos de desculpar a nossa atitude atual em função de problemas que tivemos no passado.
alguém que nos traiu, alguém que nos deixou, ou às vezes um pai, uma mãe, uma situação mais complicada, uma mágoa mais forte, que nós possamos perdoar, que nós possamos enxergar aquela dor como uma oportunidade de regeneração, que possamos enxergar aquela dor que tivemos como uma oportunidade do nosso espírito quitar débitos, eventualmente, que nós tenhamos com o próprio passado, às vezes muito mais remoto em vidas anteriores, como acreditamos nós, os espíritas, nos processos de reencarnação. É necessário que nós possamos refletir que é impossível que a natureza tenha criado uma consciência que viva apenas uma vida em contato com o corpo. E alguns de nós vivemos muito menos que uma vida inteira, morremos na infância, morremos na adolescência, e não temos a chance, essa consciência, de progredir, sendo que tudo em a natureza progride e evolui. Tudo em a natureza tende a um objetivo único, a uma direção específica, que é a perfeição. Os filósofos antigos já discutiam isso, dizendo que a estética era a busca da beleza e a arte era a forma de manifestar isso. O corpo humano manifestava a arte. A primeira arte era a dança, espontânea, natural. Depois vieram as demais artes. Nós temos a música, nós temos o teatro, as manifestações todas que nos colocam em contato com o belo, que nos colocam em contato com o outro, querendo dizer, olha, outro, um outro mundo é possível e nós podemos fazer parte deste outro mundo se nós ajustarmos as contas agora, se nós mudarmos nossos hábitos agora. É chegada a hora de todo esse potencial da juventude que encontra no mundo econômico um sem número de dificuldades. Os níveis estatísticos de desemprego entre os jovens são muito altos. Em alguns países da Europa é quase uma epidemia. Quase que 1/4 dos jovens não tem emprego, em países como a Espanha, por exemplo. Imaginemos esses problemas trazidos num ambiente mais difícil ainda, como é o Brasil, um país continental e cheio de problemas. É possível unir as pessoas e mudar o panorama das cidades. É possível unir 5 ou 6 jovens e algumas latas de tinta e ampliar e mudar um muro inteiro. É possível unir 10 ou 15 jovens, o mesmo número que tem de um jogo de futebol, e numa escola colocar em cesta de basquete, porque as escolas públicas não têm, colocar em redes de vôlei, porque elas não têm, pintarem as traves, plantarem mudas, gestos tão simples e que mudam o ambiente e que mudam a nós mesmos, pois que estamos nos doando para a melhoria do outro, do ambiente, da natureza, da sociedade, e não mais reclamando da vida porque nós somos educados dessa maneira, porque tivemos tais dificuldades, porque fomos deixados, porque fomos abandonados e assim por diante. Temos compaixão por todos aqueles amigos e amigas que passaram por infância muito difícil, por juventude muito difícil, mas são exatamente estes que têm a oportunidade maior de mostrar à sociedade que é possível transformar, sim, o mundo à sua volta, transformando o mundo interior dentro de você. Aquele outro jovem, nascido em condições de maior riqueza econômica, mais abastado com os bens econômicos, tem mais dificuldade de enxergar mais longe nesse sentido. Mas ele, em contato com este jovem, que sofreu muito, podem ambos combinar um ideal. Não só marcar um jogo de futebol de domingo, mas marcar de limpar a praça onde o jogo irá acontecer. Retirar as garrafas de vidro, ajudar um catador que passa, ajudar um gari que passa por ali, bater um papo, descobrir coisas novas, ir adiante. Firmes, como a natureza faz. Segue adiante, muito embora o ser humano, de quando em quando, rouba da natureza um sem número de questões e de vida. Ela sempre dá a volta por cima e nos determina uma ação numa direção única, que é a perfeição. Sejamos todos nós perfeitos, como é perfeito o nosso Pai Celestial, na assertiva do nosso Cristo Jesus. Muitas perguntas nos chegam ao coração. Recentemente, um companheiro visivelmente adepto de outra crença, ao nos encontrar, perguntou por que a gente não acredita no demônio. Porque o demônio é um personagem bíblico. O demônio existe. O demônio enfrenta o próprio Criador. O demônio
tentou seduzir o próprio Cristo? Meus irmãos, nós precisamos entender que não existe um demônio único. Não há nada na Bíblia que evoque essa realidade, essa falsa realidade de um demônio ou um diabo ou um Satanás único. Pelo contrário, os textos bíblicos e os textos evangélicos falam muito mais de muitos demônios do que qualquer outra coisa. Quando Jesus foi lá para Gadara, atravessando o lago, ali na cidade de Gerasa, e que ele encontrou um endemoniado, e então Jesus pergunta quem era ele, o que ele responde? Nós somos muitos, nós somos uma legião. Verifica-se aí que não se trata só de um demônio, mas de muitos, incontáveis. Segundo Marcos, foram centenas. E se nós formos ver outras passagens do Novo Testamento, vamos confirmar essa realidade. De Maria Madalena consta que Jesus afastou 7 demônios. Ora, então não existe um só. Só de Maria Madalena ele afastou 7. E tantos outros que existem por aí perambulando e atazanando, perturbando a vida de tantos milhões de irmãos nossos pelo mundo afora. Jesus nos mostrou isso tacitamente, de uma maneira irretorquível, de uma maneira que não se pode ter outra interpretação, quando ele falou na estratégia de Satanás. Não está isso no texto bíblico? Jesus falou da estratégia de Satanás. Quando nós reagimos à influência de um demônio, quando nós reagimos, esse demônio sai, vai e traz outros. Foi isso que Jesus disse, para tornar o seu assédio mais forte, para nos tornar proporcionalmente mais fracos e atingir os seus objetivos. Assim a gente entende, desde Sócrates, que demônio não é um ser propositalmente criado para o mal, mas um ser transitoriamente desviado do bem. Na antiga Grécia, como muito bem deixaram a entender Sócrates e Platão, demônio vem da expressão daimon, que é um espírito acompanhante, que pode ser bom, pode ser mal. O espírito pervertido é o que nós chamamos de obsessor, mas ele pode ser convertido e passar a ser um benfeitor. Paulo de Tarso não foi um perseguidor do cristianismo? Não foi ele quem iniciou as perseguições lá na Palestina distante? Depois, pelo amor de Jesus, ele foi convertido ao seu amor, passou a ser o mais notável de todos os cristãos de todos os tempos. Por isso é que nós temos que entender que existem espíritos pervertidos, cruéis, mas espíritos bondosos. Todos são daimons, apenas eles se autoqualificam pelas ações que cometem. E para isso nós precisamos ler o Livro dos Médiuns. Foi com esse propósito que em 1861 Allan Kardec lançou em Paris o Livro dos Médiuns, que traz em detalhes todas essas questões que envolvem a mediunidade, que envolvem a ação de espíritos perturbados. Muito bem. Uma outra questão que se nos levanta quase sempre é porque nós não usamos a expressão igreja, perguntava esse distinto companheiro. Porque nós achamos conveniente não usar. O Espiritismo veio para renovar o pensamento religioso da humanidade. Portanto, não pode adequar-se a vícios. Não pode aceitar esses tipos de conceitos que confundem mais do que esclarecem. Porque hoje, igreja ou é um templo de pedra ou é uma instituição. Jesus não deixou absolutamente nada em relação a isso. Quando ele falou em igreja, ele não disse igreja como no português se conhece. Ele falou em eclésia, que em grego quer dizer comunidade. Depois traduziram o termo eclésia para igreja e deram esse sentido que hoje existe. É um templo de pedra. Não foi isso que Jesus ensinou. Tanto que Jesus não construiu templo nenhum. Pelo contrário, ele nem frequentou templos e muito mais profetizou a destruição do principal templo dos judeus, que foi o templo de Salomão, o templo de Jerusalém. Portanto, por isso, essa razão é que nos leva a não aceitar esse termo. Nós preferimos sociedade, instituição, centro espírita, porque fala muito mais dos nossos propósitos. Quando ele disse que Pedro seria o pilar central da sua eclésia, é porque Pedro refletia naquele instante o seu
estado de espírito, refletia a grandeza da alma que Jesus nos trouxera e que Pedro tinha incumbência com os demais passar para toda a sociedade. Sob ti erguerei a minha comunidade, não a minha igreja, a minha população, o meu grupo, mas acima de tudo, o meu grupo, a minha população, a minha comunidade, que se identifica comigo, tem identidade ideológica, pulsa nas mesmas linhas de intenção que Jesus nos trouxe. É essa afinidade espiritual de que tanto o Espiritismo fala. Aí sim, nós entendemos então o que o Senhor quis nos dizer. E aí, nessas conversas que a gente tem com esses companheiros, eu sou sempre muito afável, eu não viro as costas para ninguém, tá todos com muito carinho, porque os nossos irmãos de outras religiões são irmãos nossos que também estão buscando a verdade. De alguma forma, eles estão trabalhando pelo Senhor Jesus nos limites de suas possibilidades. A nós, espírita, cabe sim esclarecê-los ou dar a eles elementos para que eles se esclareçam. Agora, se eles quiserem se esclarecer, sim. Se não, paciência, sigam em frente e nós vamos realizando os nossos trabalhos. Outra questão, falam que nós, quando morremos, e ele nos perguntar por que a gente não acreditava na ressurreição. Eu disse porque a ressurreição não existe. Não há nenhuma prova de texto no Evangelho de Jesus, nas epístolas, no Apocalipse, que fala em ressurreição como se concebe, de ficar o espírito enterrado com o corpo no chão da terra e ali esperar o dia da ressurreição. Então, para que é que Jesus nos falou que existem muitas moradas na casa de nosso Pai? Exatamente para nos receber após a morte. Há na casa de meu Pai muitas e muitas moradas. Para que existiram essas moradas se a gente ficaria debaixo da terra? Não tem sentido. Hoje, os principais cientistas dizem que há muitos mundos, bilhões deles, como Carl Sagan, que disse ser impossível não existir vida nas esferas planetárias de outros sistemas. Stephen Hawking nos falou em cerca de 100 bilhões de estrelas. Cada estrela dessa tem um conjunto, uma família de mundos. Como não existir vida em outros planetas? E aí a ressurreição perde sentido. Todo mundo ficaria debaixo da Terra? Não faz absolutamente sentido. Não tem conexão com a justiça. Nós não queremos ficar inconscientes. Nós queremos, sim, após a morte, guardarmos a consciência das nossas necessidades e prosseguirmos naturalmente como nós somos. Nós não queremos mudar nada, a não ser que seja do nosso interesse mudar. Então vejam como tudo se esclarece. E finalmente nos perguntaram, e eu gostaria de esclarecer, por que Jesus era chamado de Nazareno? Por duas razões. Jesus era chamado de Nazareno porque a sua família era de Nazaré. Maria e José eram de Nazaré. Mas a outra razão mais importante é porque ele usava cabelos compridos, à moda de uma seita de nazarenos que existia à época. Assim como Sansão usava cabelo grande, como Samuel, o grande profeta, usava cabelo grande, João Batista usava cabelo grande, eram todos nazarenos, ou seja, adeptos da seita dos nazarenos. E aí, a partir desse momento, passaram a chamar Jesus de Nazareno. E Lucas, mais tarde, então, veio e propôs que, ao invés de nós sermos chamados de nazarenos, caminheiros e tantas outras coisas mais, que nós passássemos a ser chamados de cristãos. A Federação Espírita do Paraná, localizada na Alameda Cabral 300, traz até você o moderno Teatro da FEP. Inaugurado no ano de 96, na sede administrativa da Federação Espírita do Paraná, o moderno auditório com 434 lugares tem sido palco de inúmeras apresentações. É adequado para espetáculos de dança, música, teatro e formaturas. Contribuindo para o êxito desses eventos, o Teatro da FEP possui estrutura tecnológica e excelentes acústica, equipamentos operados por profissionais especializados, assentos confortáveis e instalações adequadas a vários tipos de eventos. Caso tenha interesse, você pode ligar para a Federação Espírita do Paraná no telefone 41 32 23 6174.